Paz e bem, meu querido, tudo bem com você? A partir de hoje, aqui no nosso canal no YouTube, nós vamos começar um quadro novo, Pregação Cristã. A minha intenção, o meu desejo é ajudar você a construir suas mensagens a partir do absoluto zero. É isso mesmo. Você que tem o desejo de construir mensagens, recebe convite para pregar, para dar uma palavra em vez de quando, mas aí, né, se sente seguro, fala, não, pastor, eu não vou pregar agora não estou preparado, e aí fica inventando algumas desculpas. Agora não tem mais desculpa não, tá bom, meu irmãozão? A partir de hoje, aqui no nosso canal no YouTube, a gente vai ensinar você a desenvolver um sermão passo a passo, do absoluto zero. Vou te dar ferramentas importantes para você construir o teu sermão, a tua mensagem, impactar muitas vidas. Fica aí que a gente volta já já. Muito bem, meus irmãos, como a gente falou no início do vídeo, nós vamos, a partir de hoje, ter aqui vários quadros no nosso canal, ensinando você a construir uma mensagem, uma pregação do absoluto zero. Eu vou te ensinar aqui as técnicas, vou te passar ferramentas de pesquisa e argumentação que você vai poder utilizar na confecção, na construção da tua mensagem, e você vai ver uma coisa muito interessante, tá? Na realidade, pregar o evangelho não é um dom, tá, gente? É uma habilidade que todos nós podemos aprender. Qualquer pessoa pode aprender a construir uma mensagem, a desenvolver uma mensagem. A gente vai mostrar isso para vocês agora, tá bom? Mas faz o seguinte, faz um favorzão para mim. Você curte esse vídeo, tá legal, meu irmãozão? Curta o vídeo, dê o seu like aí, comenta, coloca o comentário, tá assim? Coloca o comentário que você quiser para a gente poder impulsionar a página, e faz o seguinte, compartilha com mais 5 pessoas que também têm esse desejo de aprender a construir uma mensagem, para aprender a perder o nervosismo, a insegurança. Compartilha, tá bom? E ativa esse sininho aí, porque toda vez que eu vou postar, agora eu vou postar vídeo semanalmente, você vai poder acompanhar as novas mensagens, porque toda semana eu vou sentar aqui com você e a gente vai construir mensagens, tudo bem? Então vamos lá. O nosso texto está em Lucas 9 e 23, certo? Lucas capítulo 9, versículo 23. E está aqui o versículo, tá? Já coloquei todo aqui para você, dividido, para a gente ir construindo a nossa mensagem. O versículo diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, tá bom? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Claro que isso são palavras de Jesus. Eu não coloquei do tema, porque o tema a gente vai escolher no final. É interessante que a gente escolha o tema apenas e somente no final, tá bom? Essa primeira parte do versículo, a gente vai definir ela enquanto uma introdução, tá? Enquanto uma introdução. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim. Quem é que está dizendo aqui? Quem é que está falando essas palavras? Nós já colocamos aqui. É Jesus. Então, na introdução, nós já podemos dizer que Jesus está nos dizendo o que nós devemos fazer, quais são as atitudes que nós devemos tomar para que a gente possa seguir, vir após mim. Significa o quê? Significa seguir Jesus, né? Significa andar com Jesus. Significa o que mais? Ser guiado por Ele. O que pode também significar isso aqui? Seguir os seus passos, tá? Então, essas frases, elas vão nos ajudar a gente a argumentar o início, a nossa introdução, tá bom? A gente vai chamar isso aqui de introdução, tá ok?
vai ser a nossa introdução. Então você vai iniciar a mensagem dizendo que Jesus nos apresenta no versículo que está em Lucas 9:23, quais são os passos, o que nós devemos fazer para segui-lo, como nós podemos andar lado a lado com Jesus, como nós podemos ser guiados por Jesus, o que nós devemos fazer para seguir os seus passos. E aí você pode colocar a importância de seguir os passos de Jesus. Qual a importância de seguir os passos de Jesus? Por que nós devemos seguir os passos de Jesus? E a gente pode colocar várias respostas aqui. Qual a importância de seguir os passos de Jesus? Porque quando nós seguimos os passos de Jesus, nós estamos imitando a Ele, né? Nós estamos obedecendo a Ele, tá? Enfim, você pode aqui na sua introdução falar da importância de seguir os passos de Jesus, tá certo? Essa é a nossa introdução. Eu quero destacar um fato interessante, tá? Que esse tipo de sermão, porque nós temos aí 3 tipos de sermão, né? Nós temos o expositivo, nós temos o textual e o temático. Este daqui, ele é um sermão textual. Por que ele é um sermão textual? Porque nós temos um versículo, certo? E todas as respostas que nós precisamos está no próprio versículo. Então essa é a introdução e agora a gente vai para o desenvolvimento, tá? Essa aqui é a introdução e agora nós vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento geralmente é o próprio versículo que nos fala em quantas partes nós vamos dividir esse desenvolvimento. Então aqui, ó, você pode ver que nós temos aqui ferramentas de pesquisa e argumentação, porque um dos maiores desafios é a gente, na construção da mensagem, a gente começa a fazer a pesquisa, a gente constrói a mensagem, aí vem isso daqui, gente, que é o grande desafio de todo mundo, a argumentação. Como é que eu vou explicar esse versículo? Como é que eu vou falar esse versículo? Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Como é que eu vou explicar isso para a igreja? Então aqui eu coloquei algumas das ferramentas que a gente pode utilizar. A primeira, eu chamo de ferramenta, a primeira ferramenta, eu chamo ela de palavras-chave. Ou seja, quando você estiver pesquisando, tá, o versículo, o texto, você pode começar a tua pesquisa tentando identificar quais as palavras de destaque no texto. Isso aqui é muito legal, gente, tá? Quais as palavras de destaque no texto. Essas palavras podem ser verbos, no passado, presente e futuro, podem ser qualidades ou defeitos, podem ser estados emocionais, como angústia, como tristeza, como medo, como coragem, podem ser comportamentos e atitudes, podem ser objetos ou animais, tá? Mas é interessante que você olhe para o texto e você procure identificar as palavras-chave. Então, aqui no texto, nós temos as seguintes palavras-chave que eu já identifiquei, baseado aqui, tá? Na minha ferramenta dos verbos. Quais são os verbos que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o verbo negar, certo? Eu vou colocar essa caneta aqui para só passar de vermelho, ó. Negue-se, negar. Eu tenho o verbo, quando fala tome, verbo tomar, tá? E o siga-me, que é seguir. Então aqui, neste versículo, eu já encontrei minhas 3 palavras-chave. Eu encontrei 3 verbos-chave. Eu encontrei o verbo negar, negue-se a si mesmo. Eu encontrei o tomar, né? Tome a cada dia sua cruz, ou leve, né? A cada dia sua cruz, né? Que pode ser também leve, tá? Levar a sua cruz, certo? E siga-me, que significa o quê? Seguir, tá? Então aqui eu já sei que este desenvolvimento,
ele está dividido em 3 partes, porque eu tenho 3 verbos que são o quê? As palavras-chave do meu texto. E aí eu vou explorar agora, tá bom? Agora eu vou começar a explorar essas palavras-chave que eu identifiquei. Então aqui nós vamos mais uma vez nas nossas ferramentas que você pode utilizar. Lembrando que essas ferramentas, elas tanto vão nos ajudar na pesquisa do texto, quanto na argumentação, como é que a gente vai explicar esse texto. Então, aqui nós temos uma ferramenta que eu chamo de significado das palavras. A gente vai trazer significado para 3 contextos. O que essa palavra significa no dicionário? O que essa palavra significa no contexto cultural? E quando eu falo contexto cultural, eu estou querendo dizer o que essa palavra significava na época de Jesus. Qual o peso dela naquela época? E o contexto da vida cristã. Quando eu falo contexto da vida cristã, é trazendo para os nossos dias hoje. O que esta palavra representa para nós hoje? Então, eu não vou fazer aqui várias, eu vou colocar algumas como sugestão para você também aí, no seu exercício, você poder ir atrás de outras respostas. Então, primeiro, se eu for utilizar essa palavra significar, essa ferramenta significado, eu vou atrás do significado da palavra negar. Então, eu tenho que responder a pergunta: o que é negar? O que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, a gente pode dizer o quê? É dizer não. Dizer não para a gente. Dizer não. Dizer não para o nosso eu. Dizer não para a nossa carne. Dizer não para a nossa vontade. Dizer não para quem? Para o eu, né? Para o eu. Ou a nossa vontade, tá? Ou a nossa carne, porque isso tudo está relacionado, né? A nossa vontade está relacionada com o desejo da carne, está relacionada com o nosso eu. Então, quando eu for explicar para os irmãos, dizer, irmãos, negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é dizer não para o nosso eu, é dizer não para a vontade da carne, é dizer não para os nossos desejos, é dizer não para os nossos pensamentos carnais, porque a nossa natureza é carnal, a nossa natureza deseja o pecado, a nossa natureza deseja fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. É por isso que a gente tem que aprender a negar a si mesmo, a dizer não para o nosso eu, se nós quisermos seguir os passos de Jesus. Tá vendo como fica melhor a gente explicar o texto? E aí eu vou apresentar para vocês uma outra ferramenta, que é personagem bíblico. Então, nessa ferramenta personagem bíblico, você pode utilizar como exemplo algum personagem que negou a si mesmo, certo? Algum personagem que você conheça a história dele e que negou a si mesmo. Ah, pastor, mas eu não encontrei nenhum personagem que disse não para si mesmo. Tudo bem, então você pode citar o próprio Jesus. Só que você vai ter que citar o momento exato da vida de Jesus em que ele negou a si mesmo, né? Por exemplo, na tentação de Jesus no deserto, ali Jesus negou a sua carne, quando Satanás diz para ele transformar as pedras em pães, e ele disse que o alimento dele era o que vinha da boca de Deus. Ali ele negou a si mesmo, negou a sua vontade, negou um desejo carnal, que era ali a fome, o desejo de alimentar a si mesmo. E estou só citando exemplo para você, que você pode citar exemplo de um personagem bíblico, tá bom? Outra ferramenta é referência bíblica. Qual outra referência bíblica nos diz que nós devemos negar a nós mesmos? Que nos dá essa ideia de negar a nós mesmos, de dizer não a nós mesmos.
Qual outro trecho bíblico? Qual outro versículo onde nós podemos encontrar também essa verdade, esse chamado a dizer não para si mesmo, né? Por exemplo, quando nós temos lá no Novo Testamento, em que Jesus se esvaziou a si mesmo, Paulo fala que Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, ou seja, esvaziar a si mesmo é negar a si mesmo, né? Negar a sua carne. Eu me esvazio da minha carne, eu me esvazio de mim, eu me esvazio do meu eu, para que esse meu eu seja tomado pelo Espírito do Senhor. Então é um texto que você pode utilizar também. Uma outra ferramenta, essa eu gosto muito dela e eu acredito que ela cabe para todas as situações, é a ferramenta ganhos e perdas. Então você vai dizer para a igreja, o que que eu, enquanto cristão, ganho negando a mim mesmo? O que que eu, enquanto cristão, enquanto igreja, o que que a igreja ganha quando os irmãos, os membros daquela igreja negam a si mesmo, né? Então, por exemplo, o que que eu ganho negando a mim mesmo, né? Eu posso ganhar, eu posso colocar aqui, deixa eu colocar aqui de vermelho aqui, que essa ferramenta é muito interessante. Eu posso ganhar, disciplina, eu dizendo não a mim mesmo, eu sou uma pessoa mais disciplinada, né? Eu dizendo não a mim mesmo, eu vou estar tendo uma vida mais santa, e aí tem a questão da santidade. Eu dizendo não a mim mesmo, eu vou ganhar domínio próprio, né? Domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, onde nos ajuda a gente a controlar o nosso eu, controlar a nossa vontade. E então, meus queridos, quando a gente aprende a negar a si mesmo, a gente tem essas vantagens. A gente ganha isso, a gente tem uma vida mais disciplinada, uma vida mais santa, uma vida de domínio próprio, certo? A gente tem vitória, porque todo aquele que controla a sua carne é um grande vitorioso. O nosso maior desafio é controlar a nossa carne. Então, essa daqui é a ferramenta ganhos e perdas, que é muito interessante. O que é que eu ganho, né? Negando a mim mesmo, tá certo? E aí, essa ferramenta que eu coloquei, frase de impacto, né? Você pode criar uma frase de destaque para o que a gente fala de transição. Eu estou na primeira parte do desenvolvimento, eu vou colocar aqui, primeira parte, negar a mim mesmo. Agora eu vou fazer a transição para a segunda parte. Então eu posso fazer uma frase de impacto, por exemplo, todo aquele que segue a Jesus nega a si mesmo. É uma frase de impacto. Todo aquele que segue a Jesus nega a si mesmo. Você pode colocar essa frase como uma frase de transição, né? Diga não a si mesmo se você quer seguir Jesus. E aí você está fazendo já um convite para as pessoas, né? Então, queridos, diga não a si mesmo, né? Diga não a si mesmo. A si mesmo. Se você quer Jesus. Se você quer Jesus. Se você quer Jesus. É uma frase que você está ali convocando as pessoas para uma atitude. Qual é a atitude? Negar a si mesmo, dizer não a si mesmo. E aí você aproveita e enfatiza a importância disto, tá? E aí vamos para o segundo ponto. Tá aqui. Aqui é o primeiro, negar a si mesmo. O segundo ponto da mensagem, né? Tome cada dia a sua cruz, ou leve cada dia a sua cruz. E aí nós vamos atrás das mesmas ferramentas, né? Nós temos aqui, tomar a cada dia a sua cruz. Olha, o texto está me dizendo aqui, cada dia. Ele já está me dando aqui uma palavra interessante para argumento. Tomar a cruz é uma atitude diária. Então, você pode colocar aqui, já é uma frase de impacto, tomar a cruz, né? Ou tomar, ou você pode substituir pela palavra levar a cruz, tá? É uma atitude diária, é uma atitude, tá? Diária. Olha aí, é uma atitude diária. Todos nós somos convidados a levar a nossa cruz todos os dias. Olha que argumento legal para você aplicar
nessa parte do versículo. E aí, o que eu vou colocar aqui? Né, eu posso colocar aqui, ó, ferramenta. Eu posso utilizar toda de novo. Eu posso colocar significado das palavras. O que é tomar a sua cruz? O que significa tomar a sua cruz? Né? O que significa levar a sua cruz? Eu posso dizer que levar a sua cruz significa dizer sim para Deus, né? Dizer sim para Deus. Dizer sim para Deus, né? Significa você dizer sim para a santidade, tá? Porque ser santo realmente é um ato que requer de nós um sacrifício, uma dedicação. Dizer sim para a santidade, ou seja, tomar a cruz é tudo aquilo que requer de nós o abandono do nosso eu, que requer de nós um negar a nossa carne, que requer de nós uma atitude em direção a Cristo. Aí você pode explorar o significado que você acredita estar ali à luz da palavra, tá? Vamos aqui para o nosso ganhos e perdas. O que eu ganho levando a minha cruz? Eu ganho identidade, tá? Eu gosto muito dessa palavra identidade, porque o que identifica o cristão é o fato dele carregar a sua cruz. Olha que coisa legal. Vou até fazer aqui de vermelho aqui para você. O que identifica o cristão? O fato dele levar a sua cruz. A cruz é a nossa identidade. Isso quer dizer que nós temos um dono. Isso quer dizer que nós somos co-irmãos de Cristo em levar a nossa cruz, em levar, em colocar na cruz o nosso eu, nossa vontade, né? E aí você pode explorar essa questão da identidade. Nós ganhamos uma identidade. Todo aquele que quer ser conhecido como filho de Deus, ele carrega a sua cruz, são suas lutas, né? São suas provações, certo? Então, isso aqui pode ser a nossa ferramenta, ganhos e perdas, para a gente argumentar esse trecho do versículo. E diga, e tome a cada dia a sua cruz, tá? E para encerrar, nós temos o siga-me. E aí eu vou mais uma vez lá para as minhas ferramentas, né? Digamos que eu coloque aqui a ferramenta personagem bíblico. Qual foi o personagem bíblico que seguiu Jesus? A gente pode colocar aqui os próprios discípulos, né? Pedro largou as suas redes para seguir Jesus. Mateus era um coletor de impostos e ele deixou o seu trabalho para seguir a Jesus. E aí a gente vai colocando outros personagens que também seguiram a Jesus, que abriram mão da sua vida para seguir Jesus, certo? E a gente pode explorar essa ferramenta do personagem bíblico. E aí a gente pode também utilizar aqui o ganhos e perdas. Eu gosto do ganhos e perdas, porque aí a gente sempre tem que dizer para os irmãos o seguinte: o que a gente ganha enquanto cristão praticando aquilo? Ganhos e perdas é uma ferramenta que vai estar o tempo todo nas nossas mensagens, tá bom? E aí você pode dizer: o que eu ganho seguindo a Jesus? Claro, eu ganho a salvação, certo? A salvação é a minha maior vitória, a salvação é a minha maior conquista. O fato de eu seguir a Jesus, isso mostra que eu estou no caminho da salvação. Todo aquele que segue a Jesus, ele está sendo conduzido pelo caminho da salvação, tá bom? E aí, para não ficar muito longo o nosso vídeo, estamos dando essas ideias para vocês. E a gente pode fazer a conclusão, tá? E aí vamos fazer a conclusão. A conclusão, o que é que você pode fazer? A conclusão, você pode dizer assim: para imitar Jesus, para seguir Jesus. Aí você vai relembrar. Na conclusão, você vai, vou colocar aqui de vermelho, tá? Você vai relembrar, vou colocar aqui, você vai relembrar os 3 pontos, tá? Relembrar os 3 pontos. Aí você vai dizer: meus amados irmãos, para seguir Jesus, para imitar Jesus, para sermos discípulos de Jesus, é preciso que a gente negue a si mesmo.
Para ser discípulo de Jesus, é preciso que a gente tome a cada dia a nossa cruz. E para seguir Jesus, para ser seu discípulo, temos que seguir seus passos, seguir seu modelo. Negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga Ele. E aí você relembrou os 3 pontos, e aí você vai fazer sempre, tá? Um convite à igreja. Chama um convite, tá? Para ação. Então, o que é que você vai dizer? Eu concluo minha mensagem nessa noite, convidando a amada igreja, convidando os amados irmãos a dizerem não a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir o nosso Rei Jesus. E aí você encerra a sua mensagem. E aí, já que a gente construiu, vamos lembrar do tema? Bom, o tema eu gosto muito de uma pergunta, porque as pessoas são curiosas. Existem várias ideias da gente construir um tema, mas você pode fazer uma pergunta, assim, quais os passos para seguir Jesus? Ou então, o que fazer? Olha que legal, vou até fazer aqui destaque, ó. O que fazer para seguir, tá? Seguir Jesus? Olha aí, uma pergunta. O que fazer para seguir Jesus? Quando você pergunta, você desperta nas pessoas curiosidade, tá bom? Você desperta curiosidade, isso é sensacional. As pessoas vão querer saber qual é a sua resposta, porque a pergunta gera curiosidade. Então, o que fazer para seguir Jesus? É o tema da nossa mensagem. Queridos, Jesus, Ele nos convida a seguir seus passos. Jesus nos convida a imitá-lo. Jesus nos convida a obedecê-lo. O que nós devemos fazer para sermos conhecidos como seguidores de Jesus? Aí você faz variações da pergunta. Então, em primeiro lugar, negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Dizer não para o eu, nossa vontade, nossa carne. O que nós ganhamos negando a nós mesmos? Disciplina, santidade, domínio próprio, vitória. Amém, querido? Diga não a si mesmo se você quer Jesus. Segundo lugar, tome cada dia a sua cruz. Leve a sua cruz. A cruz, levar a cruz é uma atitude diária. Levar a cruz é dizer sim para Deus, dizer sim para a santidade. É a nossa identidade como cristão. Levando nossa cruz, nós enfrentamos lutas e provações. E em terceiro lugar, se você quer seguir Jesus, você deve obedecer o seu chamado. Siga-me, é o que ele diz. Seguir Jesus, o que significa seguir Jesus? Seguir seus passos. O que nós ganhamos quando nós seguimos Jesus? Nós ganhamos a nossa salvação. Pedro foi alguém que seguiu Jesus. Mateus foi alguém que seguiu Jesus. E eu quero concluir dizendo para você e te chamando a você, se você quiser ser um discípulo de Jesus, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga o nosso mestre. Pronto, você fez uma pregação maravilhosa, edificante, impactante. Claro que você pode explorar muitas outras frases, muitos outros argumentos. Isso aqui já é para você começar a partir de agora a fazer a sua primeira mensagem, para você não fugir mais do convite de você pregar a palavra do Senhor. Lembrando que você também pode, digamos que você é chamado para dar uma saudação na igreja. Você não precisa falar do versículo todo. Você pode citar apenas o negar a si mesmo. Você pode citar apenas o tomar a sua cruz, apenas o siga-me, né? Porque a gente sabe que a oportunidade geralmente é 2, 3 minutos. Aqui você tem 3 divisões que você pode explorar em momentos diferentes. Tá certo, meu querido? Eu espero ter ajudado você. Lembrando, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilha, comenta, ativa o sininho, que toda semana eu vou estar trazendo para você textos, pregação, estilo textual, novas para você estar explorando, começar a construir tua mensagem a partir do zero e, claro, vencer esse medo de pregar a palavra do Senhor, tá certo? Porque o chamado é para todos nós. Que Deus te abençoe, meu querido.